E eu recebo agora no Jornal da Rede Alesp desta terça-feira a participação da deputada Beth Saão, do Partido dos Trabalhadores. Deputada, seja muito bem-vinda ao nosso jornal, tudo bem? Tudo bem, bom dia. Bom dia a todos aqueles que neste momento acompanham o Jornal da Rede Alesp. É sempre um prazer estar falando com vocês. Deputada, é interessante que a senhora conte um pouco para o nosso telespectador e também o ouvinte que nos acompanha do projeto 102 de 2020, que é de sua autoria e está em tratativas aqui na Alesp. 102 é sobre... É que os números às vezes nos confundem, sobre né? um projeto, deputada. Que bom dia, Amanda. Obrigada por participar aqui do nosso Jornal da Rede Alesp. Imagina, Amanda, tudo bem? Tudo bem, deputada. O projeto 102 de 2020, ele permite que o Estado forneça material de saúde para as famílias durante essa pandemia de coronavírus. Conta um pouquinho para a gente, né, o que motivou a criação desse projeto. Principalmente o álcool em gel, né, Sim. que é importantíssimo, né, deputada? Sim, veja bem, eu acho que tem muitas coisas que o governo do estado vem aplicando. Do ponto de vista sanitário, eu acho que o governo tem acertado em algumas medidas, em algumas condutas. No entanto, falta ao governo essa sensibilidade maior para poder atender, sobretudo, as camadas mais pobres da população. E quando a gente fala isso, a gente está extremamente preocupada. Por exemplo, você tem campanhas, olha, lave bem as mãos, depois passe muito álcool gel, leve um álcool gel na bolsa, não deixe de passar água sanitária na casa, lavar suas máscaras com água sanitária, deixar um pouquinho de molho, essa coisa toda. Mas cadê esse produto? Essa é a grande questão, quer dizer, as pessoas estão passando por momentos de extrema dificuldade. Então, quando a gente propõe essas doações, para que possa chegar às famílias de baixa renda, às famílias que estão desempregadas, aos setores mais vulnerabilizados da sociedade. A proposta é que haja kits de higiene pessoal e de limpeza, né, que acho que precisa fazer chegar. Acho que o governo precisa ter, eu fiz alguns requerimentos de indicação nesse sentido. O governo precisa ter centros de distribuições espalhados em regiões mais periféricas, não só de São Paulo, mas de todos os municípios que necessitem disso. Em parcerias, inclusive, com o setor privado, o governo sempre, né, tem alardeado aí que os setores privados o setor privado e várias empresas têm contribuído com isso, com aquilo. Então, é ótimo, acho que todo mundo precisa fazer sua parte, né? E muitas empresas, sobretudo bancos, sempre ganharam muito dinheiro nesse país. É hora deles devolverem o mínimo do que eles ganharam num momento de pandemia como este, num momento de profunda crise econômica, e que joga nas ruas milhões de pessoas e de famílias que estão passando por enormes problemas, com dificuldades até para se alimentar. Então, cabe ao governo do estado, se ele não vai financiar toda essa doação, mas que o faça através de parcerias com iniciativa privada, para poder prover esses centros, que eu chamo de centros de distribuição, tanto na periferia da cidade de São Paulo, quanto nos outros centros urbanos, sobretudo os grandes. Inclusive, nos municípios, tem a possibilidade do governo estabelecer as parcerias e os convênios com as prefeituras municipais. E essas ações, essas atitudes já tinham que ser tomadas. Há muita lentidão, infelizmente. Eu reconheço também que tem dificuldades, etc., mas nós estamos num estado de calamidade pública. Enquanto tal, abre a possibilidade, né? Quer dizer, dá ao governo a liberdade de poder fazer suas compras, de poder dar celeridade a essas compras, a essas ações. Então, não precisa ficar com toda aquela burocracia que está estabelecida na Lei 8666, da Lei das Licitações, etc., etc. Não é o caso. O decreto de calamidade pública aprovado por nós na Assembleia Legislativa, tanto o decreto do Estado quanto do município de São Paulo,
quanto dos demais 644 municípios, ele foi aprovado, a gente sabe dos riscos que se corre, mas não tem outra alternativa. Se você for fazer uma licitação para comprar produtos aí, você corre o risco de levar 60, 90 dias, até mais que isso, dependendo do valor. Deste modo, você pode ser rápido. Então, eu não entendo por que, às vezes, tanta demora assim. E é preciso descentralizar essas ações. Então, quando a gente fala para colocar centros de distribuição em regiões periféricas, é porque você não pode ficar exclusivamente com coisas apenas em regiões que já estão bastante... que já tem as coisas ali. Quer dizer, você precisa levar para onde não tem. Como a montagem do hospital de campanhas. São importantes os locais que o governo indicou, tanto o Pacaembu, quanto Ibirapuera, quanto o Anhembi, mas às vezes, nós não sabemos se não vai ter necessidade de montar um hospital de campanha na Zona Leste, né? No hospital de campanha na Zona Sul, um hospital de campanha lá na região da Brasilândia, que tem sido uma região extremamente afetada. Então, é preciso dar uma mobilidade que possa dar rapidez, celeridade e de acordo com o número de contaminação e com o índice de letalidade, é preciso imediatamente estabelecer essas ações. Quer dizer, se eu tenho numa região uma maior incidência do Covid-19, eu tenho que atuar ali com maior rigor, né? Ali eu tenho que colocar políticas mais rapidamente, porque aquela população está sofrendo mais. Então, é nesse sentido que eu venho apresentando vários projetos, não é só esse, e inclusive requerimentos também de indicação. Eu tenho usado muito esse expediente porque eu espero que através dele as coisas possam ser mais rápidas. Deputada, a senhora citou aí, né, que é muito importante que as pessoas utilizem álcool gel, e a senhora também citou que tem alguns projetos, né, Guga, visando essa parte de auxiliar a população em meio a toda essa pandemia. Gostaria que a senhora também falasse um pouco sobre o projeto 200 de 2020, que é um projeto que obriga a realização de testes para diagnóstico da Covid-19 em pacientes que apresentem pelo menos 2 sintomas da doença. A gente sabe, né, deputada, que tem um grande número de pessoas com suspeitas, né? Como é que esse projeto poderia auxiliar a população e até identificar, né? Gente que já pegou, já tem, né, a imunidade e não sabe também. Isso seria importante ter essa leitura, não é mesmo, deputada? É claro. Olha, esses dias eu estava acompanhando a entrevista de um professor da USP de Ribeirão Preto. Ele está trabalhando nisso já há algum tempo, ele e sua equipe. Na verdade, é um pesquisador, né, muito competente. Eu não me recordo agora o nome dele, mas ele deu várias entrevistas em alguns canais de televisão. Ele fez algumas predições. Ele estima nessas predições que não são chutes, né, são dados que resultam de estudos aprofundados sobre o Covid-19. Que hoje nós teríamos de 1,5 milhão a 2 milhões de pessoas contaminadas no país. Quando a gente está propondo, quando eu propus esses testes, eu propus lá atrás, logo no começo, porque entendo que os testes, eles são fundamentais. Se você pudesse testar em massa a população, nós teríamos uma redução do número de mortes. Isso é comprovado. Por que a Alemanha, por que a Coreia do Sul, por que a Nova Zelândia foram países que tiveram uma performance muito melhor? Porque eles utilizaram testes. Aí você pode me dizer, mas a Coreia do Sul tem 60 milhões de habitantes. Sim, tem 60 milhões de habitantes. Mas você pode, por igual, nós sempre tivemos o epicentro da doença em São Paulo. Então, poderíamos pegar cidades onde a doença estava mais intensa, a incidência maior, vamos testar uma quantidade grande da população. O que a gente tem que entender, que eu nunca vou deixar de falar, é o seguinte: os governos, né, ultimamente, vêm desprezando as instituições públicas, desprezando, menosprezando, sucateando, né,
concedendo para o setor privado, etc. E tem determinadas instituições que não podem acontecer isso. Entre elas, os nossos institutos de pesquisa e as nossas universidades públicas. Porque da onde estão vindo as pesquisas? Da onde estão vindo os primeiros resultados importantes? Ontem, a Associação Nacional das Universidades Federais, ela divulgou o tamanho dos estudos que vem sendo realizados, os convênios que eles vêm fazendo com as prefeituras. Então, quando nós defendemos os institutos públicos de pesquisa e as universidades públicas, a gente não defende só porque elas são públicas. A gente defende porque elas prestam um serviço inestimável para a população. Se nós tivéssemos esses institutos com a condição e com a estrutura material e pessoal adequada, com certeza nós teríamos condições de estar produzindo testes. Faltam insumos, mas falta pessoal também. Falta muita gente, né? As pessoas estão se superando, né, naquilo que ficou. Cientistas pesquisadores foram aposentados, não foram substituídos. Pessoal de apoio se aposentou, não foi substituído. Pesquisadores acabaram debandando para outros setores privados, por conta até da desvalorização dos seus cargos no setor público, ficando vazio isso. Então, quer dizer, e hoje a gente está sentindo falta. Hoje a gente se ressente de que se esses setores do Estado tivessem sido providos ao longo dos últimos anos, nós poderíamos ter, inclusive, produção de mais testes. Nós poderíamos ter isso, claro que sim, porque competência dos nossos profissionais nós temos de sobra. O Brasil é um país muito respeitado do ponto de vista da pesquisa científica, muito respeitado. Nós temos profissionais extremamente capacitados, mas, infelizmente, os governos não têm dado a valorização necessária a esses profissionais e a essas instituições. Então, quando a gente fala dos testes, o que tem que fazer? Tem que comprar, tem que importar. Há uma loucura, uma corrida por testes no mundo inteiro, há uma corrida por testes. Mas o governo federal, já desde o começo da epidemia, vem falando que vai importar mais de 40 milhões de testes, mas esses testes não chegam nunca. Tem dificuldade da importação, tem burocracias, etc., mas precisa acelerar, porque a vida não pode esperar. Se uma pessoa morre, nós não vamos conseguir ressuscitá-la. Então, nós temos que correr contra o tempo. E a obrigação dos governos, neste momento, centrar todos os seus esforços nesse sentido, de buscar elementos que possam ajudar para que se salve vida de pessoas, de milhares e milhões de pessoas. Agora, deputada Beth Saão, Amanda, deputada, a senhora é presidente, né, da Frente Parlamentar em Defesa da Mulher. A gente sabe que nesses tempos de pandemia, os índices aí de violência doméstica, tanto contra a mulher e também, a gente não pode esquecer, a violência doméstica infantil tem aumentado. O que a senhora, né, na sua análise, o que se deve isso e também o que pode ser feito, deputada? Olha, eu semana passada fiz uma audiência com o secretário estadual de Segurança Pública levei toda esta preocupação para ele. Não só da questão da violência sobre a mulher, que aumentou significativamente no estado de São Paulo, há cerca de quase 30 dias havia um aumento de 42% no número de feminicídio. Eu não tenho os dados atualizados, mas certamente deve ter havido um aumento ainda maior. Essa era uma preocupação muito grande nossa, não só minha, mas de todos aqueles movimentos que atuam nesta área de proteção à mulher e de políticas públicas voltadas para a mulher, para a redução da violência. E foi isso realmente que aconteceu. Então, eu levei essa preocupação e adicionei a isso a questão que chegaram para nós denúncias do aumento da violência contra crianças e adolescentes, né, inclusive com abusos de vulneráveis, com abusos e estupros sexual, e também com o aumento da violência, pasme, de idosos, sobre os idosos, porque você tem nas famílias idosos, muitos dos quais têm inclusive dificuldade de mobilidade,
não consegue caminhar, não consegue andar, né, em função da idade avançada. Então, esses idosos também vêm sofrendo violência. E você sabe que a criança e o idoso, sobretudo, eles são super indefesos, né? Eles não conseguem, eles não têm, às vezes, elementos para poder pedir socorro. E, às vezes, nem a mulher tem elementos para pedir socorro, até porque ela vive sob constante ameaça. Essa é a grande questão. E é isso que eu ponderei com o secretário, né, numa audiência que fiz na quarta-feira passada. Né? Secretário, como podemos fazer? Uma vez que teve uma diminuição daquela violência cotidiana, urbana, o assalto, furto, etc., como tem menos gente na rua, né? Claro, é natural isso. Tem menos, você tira mais pessoas, você diminui o número da violência, esse tipo de violência, embora outros tipos tenham aumentado. E das que aumentaram foi exatamente a violência doméstica. E eu quero ampliar o conceito de violência doméstica, que ele não pode ficar restrito só à violência contra a mulher, mas tem que incluir essas duas outras categorias, os idosos e crianças e adolescentes, na verdade 3. Então, nesse sentido, é preciso fazer, eu sugeri ao secretário que amplie as campanhas para que as pessoas possam tomar conhecimento, né? Para que os vizinhos se verem, se ouvirem alguma coisa estranha, para que possam fazer as denúncias. Você tem aplicativos, alguns aplicativos, mas aplicativos, por exemplo, que são disponibilizados para mulheres que estão com medidas protetivas. Mas não é só elas, é preciso outros mecanismos, porque às vezes a mulher fica com medo, como o seu algoz está ali dentro de casa, do lado dela, ameaçando-a de forma permanente e constante, ela tem inclusive dificuldade de pegar o seu celular, né? Quando espero que tenha, porque nem todo mundo às vezes pode ter, né? Para poder discar os números de socorro, 180, enfim, todos os números que estão disponibilizados aí na questão da violência contra esse segmento da população. Eu também disse a ele o seguinte: a Secretaria de Segurança Pública, ela tem como fazer um recorte, porque já fez isso em outros momentos, quais as regiões onde essa violência tem ampliado. E, nesse sentido, ela pode ampliar a ronda nessas regiões. Nós tivemos, por exemplo, recentemente uma publicação, eu não me lembro se foi do Fórum de Segurança, apontando um dos bairros, por exemplo, o Capão Redondo, como sendo uma das regiões onde as mulheres mais sofriam agressão, inclusive nos horários. Apresentava o período noturno e os sábados e domingos e feriados. Por isso mesmo que eu tenho aquele projeto de lei que foi aprovado pela Assembleia, infelizmente vetado pelo governador Dória, para manter as delegacias de defesa da mulher abertas de forma ininterrupta, 24 horas por dia, durante os 30 dias do mês. Então, a Secretaria pode, com base nesses dados, intensificar essas rondas nessas regiões, né? De modo que eles possam ter a sensibilidade, às vezes, de observar movimentos que sejam estranhos. E, nesse sentido, descerem. Eu sei que está difícil para os policiais também, né? Tem muitos policiais que estão afastados porque foram contaminados pelo Covid-19. Mas tem que tomar, claro, todos os cuidados, porque os profissionais de segurança, nesse momento de pandemia, eles são importantíssimos. Inclusive, eu até deixei de falar com o secretário, depois me penitenciei, sobre os EPIs para os policiais, seja a polícia militar, principalmente a polícia militar, que fica muito tempo nas ruas, né? Então precisa ter o álcool gel dentro do carro, precisa ter o paninho para limpar o veículo, precisa ter a máscara para ser substituída a cada 2 horas. Então é preciso também cuidar desses profissionais, porque eles têm uma responsabilidade até aumentada nesse momento, onde a presença de muitos agressores dentro de casa só faz aumentar a violência. Então é preciso encontrar instrumentos capazes de proteger a mulher. Mas eu acho que um dos mais importantes são campanhas educativas, que as mulheres não podem ter medo de denunciar.
inclusive que essas campanhas possam ter elementos que atinjam também as crianças e os adolescentes, que eles também são sujeitos da sua história e têm que ser respeitados. Então, uma criança, às vezes, ela pode estar sendo agredida, pode estar sendo violentada, pode estar sendo abusada, ela precisa saber que tem quem possa protegê-la, né? E o Estado tem obrigação de fazer isso através de vários instrumentos que ele pode disponibilizar para essas questões, para reduzir a violência doméstica e a violência de gênero. Deputada Beth Saão, eu quero agradecer a sua participação no Jornal da Rede Alesp desta terça-feira. Até uma próxima, deputada. Muito obrigado, viu? Muito obrigada, Eu que agradeço, espero não ter falado muito. Muito obrigada a vocês pela oportunidade. Um bom dia a todos. Obrigado. Esta foi a deputada Beth Saão, do Partido dos Trabalhadores, né, Amanda? É importante dizer não à violência doméstica.